Você vai abrir sua Bíblia comigo em Lucas, no capítulo 14, versículo 25. O texto é muito conhecido. Eu só ia pedir, se for possível, para virar esse retorno para mim, para eu terminar com voz, porque à tarde eu tenho que pregar de novo. E aquela ajudinha lá no retorno, Helena, se você puder me dar, como sempre, eu agradeço. 14, 25, o texto diz assim. Opa, obrigado, querido, obrigadão mesmo. Agora sim. 14, 25, todos acharam? Amém? Olha só, diz assim: grandes multidões o acompanhavam, e ele, voltando-se, lhe disse: se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai, e mãe, e mulher, isso aqui é difícil, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular as despesas e verificar se tem os meios para concluir? Para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não podendo acabar, todos os que a virem zombem dele, dizendo: este homem começou a construir e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renunciar a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. O sal é certamente bom, caso, porém, se torne insípido, como lhe restaurar o sabor? Não presta para a terra, nem mesmo para o lixo, para o monturo. Lançam-no fora. Quem não for surdo, escute, porque está dizendo: quem tem ouvidos, todos temos. Ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vamos dizer o que o Senhor disse, né, à igreja. Bom, eu quero falar hoje sobre o chamado. Deus tem me dado algumas palavras sobre o chamado. O chamado que Ele tem para nós. Eu não falo do chamado pastoral para pastorear uma igreja, mas o chamado de crente. O chamado para exercer uma vida cristã diferenciada, uma vida cristã impactante, uma vida cristã dessa geração. E o que isso tem a ver com Edificando Minha Casa? O projeto Edificando Minha Casa não é edificando seu casamento diretamente, não é edificando uma construção de uma casa física em algum terreno por aí, mas é edificando a casa de Deus. Minha aqui, essa ênfase pessoal nesse tema tem a ver com a casa de Deus, não com a sua própria. Edificando minha casa, porque ele disse: eu edificarei a minha igreja. Então nós precisamos saber se a casa dele, que somos nós, está sendo edificada como ele gostaria que fosse. Se estamos ocupando a posição certa, se estamos servindo a Deus como Ele gostaria que servíssemos. Então, algumas coisas que nós vamos falar, você pode ir anotando nesses campos em branco, e em alguns momentos eu vou te dar algumas dicas sobre essas referências de texto. Você pode ir preenchendo também as colunas do lado direito, ou fazendo alguma anotação pessoal nos cantinhos aí, porque a gente não está dando muita folha para não te dar muito trabalho. Eu vou tentar te dar sempre uma folha, pelo menos. Então, Jesus havia acabado de sair da casa de um dos principais fariseus. Se você olhar o contexto aí, você vai perceber. E ele era seguido por uma multidão muito grande. E aí Jesus começou um diálogo com eles, com aquele povo que estava ali. Ele não estava falando especificamente com os discípulos, ele estava falando com a multidão, mas dá para entender por que Jesus não tinha tantos discípulos inicialmente, porque a chamada aperta um pouco o vínculo de compromisso que ele quer
que nós tenhamos. Então começa assim. Primeiramente, ele propõe uma vida melhor para eles. O chamado de Jesus nos convida a uma vida melhor. Os termos que ele usou nesses versículos que você lê aqui, ele fala de vir a mim, ele fala de ser digno de mim, no caso, digno dele, e ele fala de ser meu discípulo. Então, se alguém que vem a Jesus quer se sentir digno de estar com Jesus e deseja ser o seu discípulo, precisa entender qual é a perspectiva dessa vida que ele está propondo. Então, a vida que ele propõe, ele já havia descrito ela várias vezes em outras partes da Bíblia. Você pode olhar nessa tabela que você tem logo embaixo aí, você vai ver o seguinte, que ele propõe uma vida sem ansiedade. Aquela vida lá de Mateus 6, 5 a 33, você pode ler depois com calma, que é um estilo de vida seguro, numa promessa de que ele é capaz de suprir cada uma das nossas necessidades quando nós confiamos nele. Porque um dos maiores medos das pessoas de confiar em Deus para cumprir o chamado é, e aí, quem vai pagar minhas contas? E aí, como é que eu vou fazer para viver? Leia Mateus 6,33, que ele vai falar o seguinte, nem Salomão, nenhum homem da terra consegue ter o suprimento que eu posso dar para aqueles que confiam em mim, como os lírios dos campos, como as aves dos céus, como os animais que vivem pela terra. Então, depois você leia esse texto. Uma outra coisa, ele fala de uma vida sem fardos. Quando ele fala em Mateus 11, 28 a 29, sobre receber descanso, principalmente em relação ao pecado. Você recebe descanso de Deus em relação ao pecado, você entrega seus fardos a Ele e Ele devolve para você alívio, descanso, sossego para servir, para viver nessa terra. Então começa nesse padrão de vida. Depois ele fala de uma vida sem culpa. Quando ele diz lá, por exemplo, para aquela mulher pecadora, em João 8, versículo 11, quando ele fala também, nem eu te condeno, ele fala o seguinte, depois que você está em Jesus, todas as culpas que o pecado imprime, todas as culpas que uma vida pregressa traz sobre você, são removidas pela paz que você recebe de volta ao abraçar a fé em Jesus. Isso todos nós conhecemos, por isso que eu estou passando bem rápido. Depois, ele fala de uma vida abundante. Lá em João 10, 10, ele multiplicou os pães. Desculpa, ele fala... Ele se apresenta de uma maneira como o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas, e ele fala, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. O padrão de vida que ele apresenta aqui, na verdade, não é a vida que você já tem. Muitas pessoas têm uma vida boa. E ele fala, não, esse tipo de vida eu já tenho, então não preciso. Mas ele está falando de uma vida que não está relacionada com esse padrão de vida biológico, mas está relacionado com a vida Zoe, a vida de Deus. É uma vida que você passa a ter dentro da vida que você já tem. Você começa a falar como Paulo, eu estou vivendo aqui na carne, mas essa vida que eu vivo na carne, não sou eu mais quem vive, eu vivo pela fé, naquele que se entregou por mim, naquele que me amou, naquele que morreu por mim, e essa vida já não é mais minha, não sou eu mais quem vivo, é Ele que vive em mim, é Ele que ama através de mim, é Ele que se santifica através de mim, é Ele que opera milagres através de mim, é uma vida contagiante, uma vida empolgante, uma vida cheia de aventuras, que você vai descobrindo caminhando com Ele. Não é uma fantasia, nós experimentamos isso. É uma vida transfigurada. Mateus 17 fala daquela experiência que os discípulos tiveram de ver Jesus da maneira como ele era visto por Deus, quando eles subiram naquele monte. E, na verdade, quando você anda com Deus, na verdade, você tem duas visões. O conceito que você tem de você mesmo e o conceito que Deus tem de você na perspectiva espiritual. Como Deus te vê é diferente de como as pessoas te veem, de como você se vê. Muitas vezes as pessoas olham para você e te vê como alguém extraordinário, um homem de Deus, uma mulher de Deus, que tem muito para dar, mas você se sente fraco, limitado, pecador, miserável, precisando da ajuda de Deus. Mas quando Deus olha para você, Ele também te olha numa perspectiva diferente. Quando o diabo te olha, ele também te olha de uma maneira diferente. Por exemplo, a Bíblia fala em Salmo 92 que o justo florescerá como a palmeira, plantado na casa do Senhor, ele crescerá como o cedro do Líbano, quase 30 metros de altura. Quando o diabo te vê no mundo espiritual, ele tem que fazer assim, ó. Ele tem que te ver para cima, porque na verdade você não é tão pequeno quanto parece que é.
E quando Deus te vê, Ele também te vê nessa perspectiva. Por isso que a casa tem que ser edificada. E essa vida transfigurada é uma vida apesar dela estar na carne, dela estar limitada pelo físico, ela é uma vida sobrenatural, ela é uma vida de intimidade com Deus, de relacionamento profundo com Deus, Deus falando com você, você falando com Deus, você conhecendo os planos de Deus para a sua vida, Deus te guiando pela vereda da justiça por amor do seu nome, Deus te escondendo no esconderijo do Altíssimo, Deus trabalhando com você diariamente. Então, é um padrão de vida diferenciado. Jesus convidou os discípulos para essa vida. Não é uma vida monótona, religiosa, cheia de obrigações, é uma vida de intimidade com Deus, uma vida profunda com Ele. Uma outra coisa, é uma vida que a gente poderia chamar de a vida do vinho melhor, do melhor vinho. A Bíblia fala do nascer de novo, né, que aqueles que nascem da água e do Espírito, embora eles estejam no mesmo corpo, eles passam a experimentar uma vida diferente. Tem uma história muito interessante em João 2, que a gente talvez eu consiga resumir muito rapidamente, mas a caminhada das pessoas de casa até o local de um casamento normalmente levava dias e semanas. E eles vinham montados em camelos, eles vinham montados carregando, trazendo comida, e eles faziam as necessidades deles nas estradas. Então, era uma vida muito, muito limitada naquele tempo. Não tinha hotel, não tinha banheiro, não tinha lugar para você lavar sua mão. Então, quando você chegava numa festa, tinha várias talhas nas portas, nas entradas e saídas das casas, e as pessoas iam comer e elas lavavam as mãos, comiam, e enquanto elas estavam conversando, elas lavavam as mãos e comiam. Então, aquela água, durante a festa, ia ficando muito suja, porque aquelas mãos ali eram mãos de pessoas que viajaram dias para chegar na festa. E também as mãos são sujas, se sujam o tempo todo. Então, eles iam lá, lavavam as mãos e comiam, lavavam as mãos e comiam. E Jesus pegou daquela água e transformou em vinho. Então, a ideia desse texto é que depois que você está em Cristo, toda aquela sujeira que representou o seu passado, apesar de aparentemente você por fora estar do mesmo jeito, toda aquela sujeira foi transformada em algo muito superior e substancialmente diferente, porque água e vinho são substâncias diferentes. Então, essa transformação, ela não é uma melhora de vida que você pode fazer por meio de uma reeducação mental ou uma reeducação de comportamento. É um nascimento que é produzido pelo Espírito Santo e pela palavra de Deus que Jesus opera em você. Então, você não consegue se nascer de novo. Não existe essa conjugação e nem essa possibilidade. Você é gerado pelo Espírito Santo para ser uma nova pessoa completamente diferente. É esse padrão de vida que Ele nos chama a viver. Então, queridos, diante disso, Ele também nos chama para uma vida sobre as águas. Isso tem a ver com você viver pela fé. Tem a ver com você ser cheio do Espírito, tem a ver com você superar certos limites que pessoas normais não conseguem superar, mas quando você está andando com Deus, você descobre que é possível. Você começa a aprender isso. Talvez nessas 8 semanas eu vou te contar algumas histórias sobre experiências minhas ou de outras pessoas que a gente vai aprendendo, vai ouvindo, vai lendo e podem nos ajudar. Uma outra coisa, ele fala de uma vida ressurreta. E essa ideia da vida ressurreta, ela está relacionada. Por exemplo, nós temos uma figura na Bíblia de ressurreição que é Lázaro. E Lázaro é uma figura de um mundo espiritualmente morto que é ressuscitado, que recebe vida quando está em contato com Jesus. Então, todo aquele estado de morte, aquela frieza, aquele desânimo, aquela letargia, aquele desânimo de servir a Deus, de fazer qualquer coisa em favor do outro, depois que você está em Cristo, se você está vivo, você perde isso. Você tem vida. A vida de Deus começa a fluir através de você, porque antes você estava morto, mas depois que Ele te chamou, vem para fora, você recebeu vida, você começa a respirar, você começa a pular, você começa a andar, você começa a agir, Deus começa a fluir através de você, porque o que está vivendo em você é a divina semente, como a Bíblia fala, é o poder do Espírito Santo. Você não fica limitado às suas limitações pessoais, você opera no poder do Espírito. Então, essa vida que Ele traz a nós quando nós saímos do túmulo, quando nós saímos do estado de morte e entramos numa dimensão de vida espiritual. A Bíblia fala de uma vida pela fé.
lá em Hebreus 11. Você pode ler o capítulo com calma, você já deve até conhecer. Andando sobre as águas, multiplicando pães, acalmando tempestade, destruindo fortalezas do mal. Depois que você começa a viver pela fé, você começa a saber que Deus pode te usar em várias situações extraordinárias que você não acreditava que era capaz de ser usado nelas. Uma vez nos chamaram para orar numa escola que estava fazendo macumba para uma outra escola. E aí as crianças estavam caindo, machucando, uma situação assim, muito complicada. Meus filhos estudavam nessa escola. Aí eu aprendi o seguinte: se o diabo faz macumba, a gente tem que fazer uma coisa melhor, né? Então nós fazemos boa cumba, né? Aí funciona mesmo. Aí nós fomos lá na sexta-feira à noite, no dia da macumba, e fizemos uma boa cumba na frente do terreiro. Eu e 4 pessoas da igreja. Aí fizemos a boa cumba. Não vou te contar o que eu fiz, sinceramente, não tenho coragem. Eu já contei isso aqui? Não sei se eu contei. A gente vai pregando em vários lugares e a gente acaba misturando as histórias, né? Mas posso... E aí, resultado. Fizemos a boa cumba na sexta-feira à noite. Quando foi, passou mais ou menos uma semana, alguém falou assim: pastor, sabe aquela casa que nós fizemos um negócio lá? Eu falei, sei, ela caiu. Eu falei, o quê? Aí eu passei lá para ver. O pessoal contou o seguinte, que as estruturas da casa começaram a rachar de uma hora para outra, e eles tiveram que tirar a escola correndo de lá, e a casa desmoronou. Os muros de Jericó caíram com a oração, caíram com a fé, caíram com a ação de Deus. Você acha que a gente não pode orar e Deus derrubar fortalezas até físicas? Então você começa a andar pela fé e Deus começa a te mostrar que Ele pode fazer coisas que a sua mão não consegue fazer. Você fala, mas eu não sou capaz, eu não tenho condição. Mas quem disse que você tem que ser capaz? A Bíblia diz que o poder de Deus se aperfeiçoa na sua fraqueza. Você precisa entregar a sua fraqueza, porque Ele vai derramar o seu poder, o poder dEle sobre você. Amém? Então, é uma vida nessa dimensão, é a vida do reino. Essa é a vida do reino. E quando Jesus falou isso para aquele povo, eles eram oprimidos pelo Império Romano, eles eram influenciados pela filosofia grega, eles conheciam os tiranos que agiam contra eles naquele tempo, eles sabiam o que era ser oprimido por um reino ou por um império maligno. Agora, nós sabemos o que é ser oprimido pelo mundo, pelas trevas, pelo diabo. Nós sabemos o que é isso, viver a vida do reino de Deus. É viver nessa dimensão do sobrenatural, não sendo influenciado diretamente por esse mundo, mas sendo guiado pelo céu, pelo Espírito de Deus, pela palavra de Deus. Uma outra coisa interessante é que isso é o mesmo que voltar a ver para o Bartimeu, que um dia tinha visto e tinha perdido a visão. Aqueles que recebem o chamado para essa vida, eles se sentiam cegos e passaram a ver, depois que eles se envolveram num padrão de vida como esse. É como voltar para a casa do pai, a semelhança do filho pródigo que tinha tudo de bom, perdeu, foi para uma vida pródiga, viveu prodigamente durante aquele tempo, mas quando ele teve a oportunidade de voltar, é a mesma sensação que nós sentimos quando nós saímos de um estado de vida normal para entrarmos num padrão de vida sem igual, um padrão de vida diferenciado como esse que o Senhor nos apresenta. Essa é a vida melhor que Ele nos convida a viver. Em segundo lugar, nós vamos aprender o seguinte, que Ele mostrou que esta vida está ao alcance de qualquer pessoa. Então vai anotando aí o que você puder. Esse seminário aqui é igual miojo, tem que ser rápido. Mas você vai ficar melhor do que o miojo, eu te garanto. Ele nos mostrou que essa vida está ao alcance de qualquer pessoa. Por quê? Porque Ele fala o seguinte, olha o texto, Lucas 14, 26 e 27, diz assim, cadê meu texto? 26 e 27, ele diz assim, pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, é isso mesmo? Não, se alguém vem a mim e não aborrece a pai, mãe, mulher, filhos, irmãos, irmãs e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo, e qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Agora olha o 33, que diz assim,
Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Deixa eu te mostrar por que essa vida está ao alcance de qualquer pessoa. Primeiro, porque aborrecer pai e mãe parece um alto preço, não é isso? Mas não é. Vou te mostrar por que não é. Ele exige, o que ele está exigindo aqui é o que todo mundo tem. Nenhuma pessoa pode falar assim: eu não tenho pai e mãe para aborrecer. Eu não tenho tudo quanto eu tenho para aborrecer. Ele só está pedindo o que você tem. Outra coisa, quando ele te fala de aborrecer pai e mãe, não é se tornar inimigo do seu pai e da sua mãe, mas é parar de pensar como seu pai e sua mãe e começar a pensar como Deus, como a palavra de Deus diz. Porque um dos maiores problemas de seguir a Jesus é que nós, quando abraçamos a fé, nós carregamos a herança comportamental, a herança de caráter, a maneira de pensar que nós herdamos dos nossos pais. E muito do que eles nos deram, do que eles nos deu, foi bom. Muitos princípios, muitos ensinamentos, mas tem muitas coisas que estão algemando as nossas mãos e amarrando os nossos pés, e nós não conseguimos andar mais. Eu preciso mudar a maneira de ver, a maneira de pensar, e eu preciso aprender a educar minha mente com os conceitos do reino de Deus. E aí, além disso, quando ele fala de odiar, de aborrecer e de renunciar, ele não está dizendo que você tem que ter ódio do seu pai e da sua mãe, mas que o amor que você está devotando a Deus e a Jesus e ao propósito dele para a sua vida tem que ser tão grande e tão bem definido que qualquer outra afeição que você tem por outras coisas chegam a parecer ódio se comparado ao amor que você tem por ele. Quando eu decidi seguir a Jesus, eu precisei tomar decisões muito sérias na minha vida, em relação à minha vida pessoal, em relação à minha família. Precisei tomar decisões muito sérias. Mas quando você precisou deixar o Brasil e vir para os Estados Unidos, você precisou às vezes contrariar sua esposa, contrariar seu pai, sua mãe, contrariar sua própria vida para assumir uma vida diferente. Sim ou não? Não é verdade? Nós fazemos isso quando o nosso interesse está em jogo. Mas nesse caso aqui, nós precisamos saber qual o interesse que está em jogo. Então, o amor a Cristo deve ser tão intenso que qualquer afeição que tivermos parecerá ódio perto desse amor. Não é para você odiar seu pai e sua mãe, mas é para você saber que lugar Jesus tem no seu coração, que lugar o chamado que ele te deu está ocupando no seu coração. O que é mais importante para você? Muito bem. Por que essa proposta de Jesus não é absurda? Por que não é? Vou te dar 5 motivos por que não é absurda. Primeiro, muitas pessoas negociam tudo quanto tem pelo prazer sexual. Perdem a família, perdem os filhos, perdem emprego, perdem posição, perdem ministério por causa de sexo. É ou não é? Sim ou não? Segundo, muitas pessoas sacrificam tudo quanto tem por causa de sucesso profissional. Perdem família, perdem tudo que tem só para ter sucesso na vida. Sim ou não? Terceiro, muitas pessoas oferecem tudo que têm pelo poder, fazem pacto com o diabo, fazem qualquer negócio, vende até a alma dele para o inferno, se ele puder ter sucesso na vida. Então, a proposta de Jesus não é absurda. Quarto, legitimamente muitas pessoas sacrificam o convívio com os filhos, com o cônjuge, para ter alguns reais a mais no final do mês, trabalhando 15 horas, 20 horas, 30 horas por causa de dólar e por causa de real. Tem uns que fazem isso até por causa de peso. De verdade. Então, não é muito que Jesus está pedindo. Quinto, por causa de ciúme, mágoa, egoísmo, timidez e todas essas amarguras do coração, muitas pessoas se isolam daqueles que o amam, esposa, filhos, mulher, pai, mãe, por anos. Tem até crente que fica sem falar com o filho, fica sem falar com a esposa, fica sem falar com o pai, com a mãe. Por nada, estou com raiva, estou chateado. Então as pessoas abandonam pai e mãe e até tudo quanto tem por coisas muito menores do que por causa do chamado. Então, o chamado de Jesus não é muito exigente. Eu vou te contar uma história. Elvis Presley,
todos conhecem, o rei do rock. Esses dias eu estava numa igreja pregando e ele cantou lá na igreja. Eles falam que Elvis não morreu mesmo. Um irmão português, com o tupetão do Elvis, ligou o playback e cantou a música do Elvis na hora do culto. Está vivo, cara. Então, mas nós sabemos que ele morreu de overdose. Então, Elvis deu a vida dele pelas drogas. Dizem que ele era crente antes, que ele cantava hinos da igreja. Então ele trocou tudo que ele tinha por causa de drogas. Morreu. Outra pessoa, os Nardones, né, que você conheceu lá no Brasil, eles jogaram a própria filha pela janela por causa de alguma briga entre eles ou por causa de algum egoísmo qualquer. Aquela menina famosa lá, Suzane de São Paulo, matou os dois, o pai e a mãe, por causa da herança que tinha, acabou perdendo a vida dela. Tem não sei quantos anos que ela está na cadeia, está no presídio, já virou lésbica, já virou crente, diz que agora ela é pastora, não sei o que deu dela. Mas a grande verdade é que ela sacrificou tudo que ela tinha por causa de dinheiro. Então, o chamado de Jesus não é demais. Por isso, Jesus quer nos levar aos lugares mais altos. Por isso, nenhum preço é alto demais. Nenhum esforço é grande demais. Nenhuma perda é grande o bastante. O que Ele nos oferece vale tudo quanto temos. Tudo. E eu vou te mostrar isso. Ele nos assegura que esse é o passo mais importante que todas as pessoas têm que tomar. E agora eu vou te mostrar por que é nesses últimos minutos que nós temos. Ele compara isso a 3 coisas. Ele fala a edificar uma torre, a levantar uma torre, e a liderar uma guerra, e ao valor do sal. Essas 3 figuras, e aí nós vamos terminar, dentro do nosso tempo. Olha só, ele fala que é como levantar uma torre. Olha o versículo 28 e 30. Ele diz assim: pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular as despesas e verificar se tem os meios para concluir? Para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não a podendo acabar, todos as que virem zombem dele. Todos que a virem zombem dele. A ideia é o seguinte: você começou a torre, não conseguiu terminar, as pessoas falam, começou um projeto grande demais, né? Não pôde acabar, idiota, fracassado, derrotado. A ideia é mais ou menos essa, mas preste atenção numa coisa. Ele está falando o seguinte: quando você começou a vida cristã, você começou a edificar uma torre, você aceitou Jesus para edificar uma torre. Essa torre, ela vai te levar à eternidade com Deus. Você começou a construir uma coisa. Essa vida cristã que você começou a construir é para projeção eterna. Você começou. Então, você será vítima de chacota quando disse sim para Jesus, mas não se entregou por completo a Ele. No final da eternidade, alguém vai olhar para você e vai falar assim: idiota, não terminou a torre. Só começou, só fez os buracos, só lançou a fundação, passou a vida inteira sem edificar a torre. Acabou a existência dele na terra, não terminou a torre. Será alvo de zombaria aquele que considerou a vida presente mais valiosa do que as glórias eternas. Ele não terminou a torre. Ele começou, mas não terminou. Será visto como tolo aquele que optou pelas realizações pessoais a render-se à boa, perfeita e agradável vontade de Deus. No final da eternidade eles vão dizer: não terminou a torre. Não terminou. Ele se distraiu no mundo. Ele gastou a vida naquilo que era trivial. Ele passou o tempo em busca como um cachorro correndo atrás do rabo. Terminou a vida dele, tudo que ele ajuntou não serve para nada. Imagine que você junte 1 tonelada de ouro. Lá no céu a gente faz asfalto de ouro. Não serve para nada. Para nada. Que isso, pastor? Mas e o meu futuro? Olha, eu vou te dizer qual é o seu futuro. O seu futuro é no céu ou no inferno. Esse é o seu futuro real. Esse é o meu futuro real. Porque a única preocupação de Deus conosco é como nós vamos terminar para encarar a eternidade, com Ele ou sem Ele. Outra coisa, é como aquele que inicia uma guerra. Versículo 31 e 32. Eu estou sendo bem objetivo com você.
Ou qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. A ideia é o seguinte: no último dia muitos pedirão misericórdia por ter errado os cálculos. Perderam a guerra contra a carne, contra o mundo e contra o diabo. Eles pensaram que ia dar conta de viver no pecado e agradando a Deus, mas chegou na eternidade e descobriu que ele perdeu a guerra. Senhor, tem misericórdia de mim. Agora não, meu filho. Agora o cordeiro não é mais o cordeiro. Agora ele é o leão. A ira do leão virá contra aqueles que foram rebeldes à vontade de Deus na terra, gastaram a vida consigo mesmos e nunca se preocuparam em saber qual era o propósito de Deus para a sua vida. No dia do juízo, muitos desejarão voltar no tempo para acertar o tempo perdido. Terão perdido a guerra contra a definição de prioridades. Vão querer voltar no tempo e tentar acertar tudo, mas já era. As prioridades foram erradas, a vida toda, não dá tempo mais de consertar nada. Teve um poema citado na Idade Média, de um frei católico. Depois eu vou ler ele para você aqui em alguns desses cursos. Ele fala: Deus pede conta do meu tempo, e eu do meu tempo lhe darei conta, mas não tenho conta para lhe dar, e etc. Depois eu vou ler o poema para você. Ele é muito grande, muito bonito. Mas Deus vai pedir conta do tempo que você está gastando na vida. No dia do acerto de contas, muitos sofrerão por causa da sua opinião e por causa das suas escolhas. Terão perdido a guerra contra o orgulho, contra a soberba, contra a vaidade, contra a arrogância. Passaram a vida alimentando o seu orgulho, passaram a vida cheio de soberbas, curtindo a sua própria vaidade, arrogantes. Terão perdido a guerra no final das contas. Vão encarar Deus e não terão como estar em paz com Ele, porque o tempo já passou. E ele fala que é como o sal perder o sabor. Ele fala no versículo 34 e 35 assim, olha: o sal é certamente bom, caso porém se torne insípido, como restaurar o sabor? Nem presta para a terra, nem presta para o lixo. Lançam-no fora. Quem tem ouvidos e não for surdo, ouça. Olha bem, você sabe que o sal de hoje não perde o sabor, e você pode dizer que essa palavra está desatualizada, mas quando foi escrita, o sal perdia o sabor. É um sal natural, e ele perdia o sabor. E depois que perdia, não tinha como recuperar o seu sabor. Felizmente ainda há tempo de fazermos as contas, ainda é possível terminar a torre, ainda é possível vencer a guerra, e ainda é possível manter o sabor, porque nós não estamos no dia do juízo final. Ainda é tempo. Nós sabemos que o sal, ele tinha importância tanto como o pagamento do salário. Eles usavam o sal como uma forma de pagar o salário. Um dia o pastor até pregou sobre isso aqui. Você lembra? Ele tem valor como um conservante, para conservar alguma coisa de apodrecer-se. Então nós temos o valor que Deus nos dá como crentes, como sal nessa terra. Nós temos o valor para conservar esse mundo dos seus pecados. Nós temos o papel de darmos sabor ao mundo. Você também foi chamado para dar sabor ao mundo, com um modelo de vida, com um jeito de se comportar e de expressar o amor de Deus, a graça de Deus. E mais importante ainda, você foi criado para provocar sede nos outros. Quando você põe sal na boca, você sente sede. Então, como sal, nossa vida deve fazer os outros terem sede de Cristo, sede de salvação, que somente Ele pode dar. Então eu preciso ser sal na boca das pessoas. A minha vida precisa provocar sede nos outros. Eu preciso fazer um crente querer ser mais crente quando eu estiver perto dele. Eu preciso fazer um não crente querer se converter quando eu estiver perto dele. Ontem eu estava conversando com algumas pessoas. Está filmando isso aqui?
Está filmando? Tá? Está filmando? Então não vou contar não. Depois eu conto outro dia. Bom, diante disso, queridos, o Senhor nos convida a refletirmos sobre tudo que você ouviu aqui, como uma tempestade de informações, em pouco tempo, mas um tempo muito importante, muito oportuno. Então, primeiro, para a gente concluir, aquele que quer ser digno de Cristo, deve fazê-lo digno dos seus tesouros. Se você diz que merece a Cristo, Cristo precisa merecer seus tesouros, que até então você talvez não tenha entregue completamente a Ele. Outra coisa, aquele que deseja terminar a torre, deve lembrar que a torre custará tudo quanto você tem. Você não pode pensar que dando parte do que você é para Deus será suficiente para começar algo extraordinário para Ele que vai durar eternamente. Quando você está no trabalho, quando você está em casa, quando você está onde você estiver, Ele precisa ser expresso através da sua vida, lá no seu trabalho. Não precisa esperar se aposentar para cumprir o chamado dele, porque na verdade o chamado dele começa no dia que você creu nele para a sua própria salvação. Você começa a se tornar um instrumento, um agente dele para cumprir o propósito dele nessa terra. Sua casa, sua vida, seu tempo precisa encontrar espaço, não espaço para Deus, precisa encontrar o espaço de Deus. O espaço que Deus já tem precisa ser dado a Ele. Você precisa achar tempo para a sua célula, precisa achar tempo para ser um discipulador, precisa achar tempo para ir atrás de alguma pessoa. Mas eu não tenho tempo, minha vida não me permite. Eu quero dizer uma coisa, você gostaria que Deus te desse tempo? Uma vez, quando nasceram meus filhos, e a gente começou a ter muitas dificuldades, porque eles tinham alguns problemas de saúde, às vezes não dava para ir à igreja, e estava frio demais, não podia ir, estava quente demais, incomodava e não sei o quê. Aí a gente estava conversando, eu falei com a Luciane assim, será que se Deus tirasse os nossos filhos, a gente teria mais tempo para Ele? Eu estou trabalhando muito, será que se eu ficasse desempregado eu seria mais crente? Eu preciso de juntar dinheiro para isso, para aquilo. Será que se acabasse tudo isso aí você ficaria crente? Será o que precisa acontecer na sua vida? Estava conversando com uma pessoa e ele falando dos negócios dele, da fortuna e de tudo que ele está conquistando, e por isso ele não pode fazer o que Deus quer que ele faça nesse tempo. Por enquanto ele não pode, não tem a menor condição. Aí eu contei para ele a história da figueira, que Jesus foi procurar figo numa figueira fora da estação de figos. A figueira estava cheia de folhas e ele procurou e não tinha nenhum. Mas pensa comigo, quem é o idiota que vai procurar fruto numa árvore fora da estação dela? Eu não sei quem é o idiota, mas eu quero dizer uma coisa: se Deus é soberano, se Ele é Senhor, se Ele tem poder de decisão, Ele pode procurar fruto numa árvore a hora que Ele quiser. Ele é Deus. E ele então foi procurar fruto. A árvore não tinha fruto, e ela falou: eu não tenho fruto, Senhor, não está na época de dar fruto. Aí ele falou: nunca mais ninguém coma fruto de ti. E ela murchou. Sabe o que significa isso? Quando Deus quer uma coisa, o desejo dele já é um milagre em potencial. Se ele quer, ele pode. O que a árvore tem que dizer é o seguinte: Senhor, o Senhor pode pegar o que o Senhor quiser em mim. Eu sou tua, eu sou uma árvore que te pertence. Pega banana, pega maçã, pega abacate, pega jaca, o que o Senhor quiser de mim. O Senhor é soberano, é Deus. Se o Senhor manda em mim, o Senhor pode decidir quando eu dou fruto, quando eu tenho que dar fruto. O Senhor é Deus. Aí eu disse para ele o seguinte: olha, Deus é soberano sobre a tua vida. Eu acho que é a maior tolice uma pessoa dizer para Deus: eu não posso, eu não tenho condições, eu não tenho tempo. Porque você não está falando com um pastor, você não está falando com um homem comum, você está falando com quem tem poder de matar, com quem tem poder de dar a vida. Você entende isso? Eu falei com esse homem de negócios, eu falei com ele assim: olha, a coisa mais inteligente para você é fazer assim: Senhor, se possível passe de mim esse cálice, todavia não seja como eu quero,
mas como tu queres. Essa é a melhor maneira de fazer isso. Por último, aquele que deseja vencer a guerra deverá tomar a sua cruz. Aquele que deseja ser sal para esta terra precisa devotar todo o seu amor a Cristo. Não dá para ser crente pela metade. Fique de pé, querido. Anota tudo aí que você puder. Agora o tempo acabou, eu tenho 3 minutos. Essa noite eu tive um sonho muito esquisito, mas muito bonito ao mesmo tempo. Eu não sou muito de sonhar assim, essas coisas. Na verdade, eu já sonhei no passado algumas vezes. E essa noite eu sonhei de novo. Não sei se é porque eu ia pregar, mas não é porque eu ia pregar isso, porque eu ia pregar outra coisa. Então, veja bem, eu sonhei com uma nuvem negra muito grande sobre o lugar que eu estava. É um sonho, tá? Não é uma profecia, não é uma revelation, não é nada disso, é sonho. Barriga cheia, talvez. Eu comi um churrasco ontem à noite. Então, eu sonhei com uma nuvem preta. E quando eu comecei a observar na nuvem, eu percebi que tinha milhões de cavalos pretos na nuvem. Cavalões, cavalos reais. E no centro daquele exército de cavalos, tinha um cavalão, branco, assim, dourado, bem no centro dele, bem maior. E nesse sonho, embora ele não signifique nada, porque Deus não falou para mim, esse sonho são os cavalos do Apocalipse, né? Mas eu me lembrei de uma coisa importante. Nós estamos chegando no fim dos tempos. Tudo indica que nós estamos chegando no fim dos tempos, em relação à ciência, em relação ao avanço tecnológico, em relação às guerras, em relação a tudo, ao comportamento moral, à falta de amor. Tudo isso está dizendo que nós estamos chegando no fim. Tudo isso. Pode ser que o meu sonho não signifique nada, mas esqueça meu sonho e olha em Apocalipse. A Bíblia fala de cavalos pretos, que tem a ver com guerra. Não é verdade? Então, eu não sei o que meu sonho significa. Eu só sei de uma coisa. Eu só sei que nós estamos caminhando para o fim. E você não pode ser aquela pessoa que não terminou a torre. Você não pode ser aquela pessoa que não venceu a guerra contra a carne, contra o mundo, contra o diabo. Você não pode ser aquela pessoa que perdeu o sabor e que não serve nem para o lixo. Vai ter que ser jogada fora eternamente. Então eu quero orar com você. Eu tenho uns minutinhos, pastor, uns 2 ou 3 para a gente orar. Vamos orar com você agora. E eu não vou te chamar aqui à frente porque ainda tem muitas coisas para acontecer aqui. Mas eu quero te convidar para refletir sobre isso que você ouviu. Eu vou pedir o nosso irmão do teclado. Cadê aquele irmão que toca bonito? Ele está aqui não? Então ganhei mais 5 minutos. Então, gente, olha, cadê o irmão do teclado? Pode ser a minha esposa também do teclado. Alguém que está ligado ali já não está? Tem o Dênio, tem o... Ah, estão orando, maravilha. Você pode tocar para mim, irmão? Por favor. Nós vamos orar ao Senhor. Eles estão orando, deixa eles orando. Deixa orando, porque o avivamento já começou. Nem comecei a pregar e já estão orando. Vamos orar ao Senhor. Deus falou com você? Sim ou não? O chamado de Deus, queridos, é para uma vida sobrenatural, mas começa com uma vida de compromisso. Então, curva a sua cabeça nesse momento. Não, eu vou descer, é melhor. Obrigado. Nós vamos orar ao Senhor. Feche os seus olhos aí. Vai ser só uma oração para você começar a assumir um compromisso com Deus, se Deus falou com você. Até hoje você tem falado assim, eu não quero célula, eu não quero discipulado, eu não quero isso, eu não tenho tempo para isso. Você vai mudar a sua oração. Você vai dizer, Senhor, o Senhor é Senhor. O Senhor é dono da árvore. É o Senhor que decide que fruta ela tem que dar. A minha carne não quer, mas eu não sou meu mais, eu sou teu. Então o que o Senhor quer de mim? O Senhor quer minha casa? O Senhor quer meu tempo? O Senhor quer usar minha família? O Senhor quer meus filhos? O que você prefere? Deixar seus filhos nas mãos de Deus ou nas mãos do traficante? O que você prefere? Entregar seus filhos para um chamado especial de Deus? Ou perder seu filho para o mundo? Para uma vida racional, questionando tudo? O que você quer? Gastar tempo com a sua família, com o seu casamento, e na eternidade saber que todos eles perecerão sem Deus? Ou viverão uma vida frustrada porque não cumpriu o propósito para o qual ela foi criada para cumprir? É uma manhã de arrependimento. Senhor, nós nos colocamos diante de Ti nessa manhã.
Sabemos que os tempos estão chegando ao fim e que teremos que dar conta, Senhor, da maneira como vivemos, o tempo que gastamos, a guerra que empreendemos e não conseguimos vencer, a torre que começamos a construir e não conseguimos terminar. Ó Deus querido, o sal que deveríamos ser, mas perdemos a utilidade, o sabor, a finalidade. Senhor, essa terra está cheia de crentes que perderam o sabor, que perderam o propósito e que nem o lixo mais o aceita. Essa terra está cheia de construtores que pararam no início da construção. Está cheia de guerreiros que já não lutam mais. Nós nos arrependemos nessa manhã, Senhor, quando dizemos que não queremos, que não aceitamos, que discordamos, que não aceitamos isso para nós, porque temos a nossa própria opinião. O nosso orgulho não pode ser ferido, a nossa vaidade não pode ser violada. Nos arrependemos, ó Deus querido, porque por essas coisas nós um dia teremos que encarar o teu juízo. Por essas coisas nós um dia talvez perderemos o privilégio, o direito de sermos recebidos na glória, como aqueles que vieram de uma guerra, como aqueles que venceram a guerra, como aqueles que cumpriram o propósito para o qual foram criados. Nós sabemos quem nós somos, Pai. Nós sabemos para que nós existimos. Por isso nós oramos nesse dia: muda nosso coração. Muda nosso coração, Senhor. Nós não queremos dizer: passa de mim esse cálice apenas. Nós queremos dizer: todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Porque o Senhor é soberano, o Senhor é Deus. É o Senhor quem decide. Se o Senhor quer a minha casa, se o Senhor quer a minha família, se o Senhor quer o meu tempo, se o Senhor quer o meu carro, se o Senhor quer, ó Deus querido, a minha habilidade intelectual, a minha habilidade em qualquer área que seja, Senhor, eu te pertenço. Usa como o Senhor quiser para a tua glória nessa terra. Nós oramos a ti, Pai, no nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe, meu querido, minha querida. Semana que vem estaremos aqui de novo.